A engenharia, como um todo, por estar inserida em todos os setores da sociedade, se relaciona com a questão do desenvolvimento, principalmente quando observamos seus vários campos de atuação. A engenharia contribui para a ampliação da infraestrutura, para melhorar na qualidade de serviços prestados, tanto quanto para o desenvolvimento de áreas como energia, tratamento de água e esgoto, etc. A atuação do engenheiro é considerada um pilar central no desenvolvimento da ciência e da tecnologia de um país, o que contribui positivamente para a melhoria das condições socioeconômicas da população. E quando essa atuação está junta a políticas públicas de desenvolvimento sustentável. Eu sou o Alex e eu vou estar falando sobre as contribuições do engenheiro no desenvolvimento social e econômico. Por estar inserido em todos os setores da sociedade, a engenharia se relaciona com a questão do desenvolvimento, principalmente quando observamos seus vários campos de atuação. A engenharia contribui para a ampliação da infraestrutura, para melhorar a qualidade de serviços prestados. A atuação do engenheiro é considerada um pilar central, ou seja, é muito importante no desenvolvimento da ciência e da tecnologia de um país, o que contribui positivamente para a melhoria das condições socioeconômicas da população. E quando essa atuação está junto a políticas públicas eficientes e de longo prazo, temos um desenvolvimento sustentável. E pelo fato da engenharia ter que atuar também no desenvolvimento social, com isso tudo entra a necessidade do profissional da engenharia aliar o seu conhecimento ao de outras profissões, sabe? Tipo, é a hora de juntar os pensamentos para conseguir fazer um bom desenvolvimento social. E nessas horas eles aliam seu conhecimento, como por exemplo o pessoal da sociologia. Mas a engenharia começou lentamente a compreender a importância da questão social, eles demoraram muito. Mas atualmente os engenheiros percebem mais facilmente que é com o desenvolvimento social, educação e conscientização que se garante o sucesso dos projetos na área da engenharia. Engenharia e meio ambiente. É importantíssimo que a sociedade, em especial a engenharia, torne-se cada vez mais consciente do seu papel. As atividades humanas pautadas na ciência e na engenharia são o estopim das mudanças no meio ambiente. Podemos citar como em relações entre engenharia e meio ambiente as modificações por meio de obras civis, transformando ambientes naturais em ruas, edificações, aeroportos, reservatórios ou em construção de hidrelétricas, a partir do barramento de rios para a formação dos reservatórios de água. Iniciativas empreendidas pela engenharia para contribuir com uma economia mais sustentável, conheça algumas que fazem total diferença. Reflorestamento, que tem como objetivo produzir recursos naturais ou recuperar o meio ambiente através da restauração da forma ou função vegetal. Temos também o plano de manejo, que prevê estratégias que minimizam danos e compensam a exploração de determinadas áreas. Temos também a auditoria ambiental, onde a engenharia ambiental auxilia as empresas no processo de adequação às leis. Em quarto lugar, temos a pegada de carbono, que é responsável por medir a quantidade de gases do efeito estufa, já que parte do dióxido de carbono é absorvido pelas florestas e oceanos. Quando se fala em poluição, pode-se lembrar de eventos como estiagens e inundações, e isso acontece por conta da poluição acumulada. E se repararmos, notamos que regimes de chuvas e estiagens se tornaram constantes em certas regiões, isso por conta das emissões de gás carbônico e de poluentes como metano e dióxido de nitrogênio, pois estes poluentes prejudicam a saúde da população e do meio ambiente. E a engenharia possui um papel muito importante nesse meio, porque, através de pesquisas aliadas a campos de estudos, estão se desenvolvendo estratégias para a redução de riscos e desastres naturais tecnológicos. E as pesquisas nessa área vão desde a prevenção à redução de poluentes. E para que os engenheiros possam desenvolver projetos mais sustentáveis e com menos poluentes, é necessário atender a padrões de qualidade do ar. Quando a gente fala em consequência da poluição, vem na cabeça as mudanças climáticas, que provocam eventos extremos como estiagem, inundações,
furacões e o aumento nas médias de temperatura. Bom, e o fator que é apontado como causa são as poluições acumuladas em décadas de exploração desmedida, causando as transformações do clima. A maioria dos gases emitidos nos processos industriais são poluentes e podem ocasionar problemas para a saúde humana. São eles o monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio e de enxofre, entre outros. O excesso desses gases no ar aumenta a presença de ozônio troposférico, ele que pode causar ou ocasionar, né, a disfunção pulmonar, reduzindo a capacidade respiratória. Então, a maioria dos gases emitidos no processo industrial são poluentes, eles ocasionam muitos problemas para a saúde humana. Os mais conhecidos são o monóxido de carbono, né, o CO, que causa doenças no aparelho respiratório, o óxido de nitrogênio, o NO, que gera irritação nas mucosas, o óxido de enxofre, que provoca chuva ácida e causa muitos danos à vegetação. E vocês estão pensando comigo, e o que a gente tem a ver com isso? O que a engenharia tem a ver com isso? Tem tudo, porque vimos no tópico anterior, a engenharia trabalha para minimizar a emissão de poluentes e CO2 para a atmosfera. Na engenharia, existe um campo de estudo que ele trabalha com a redução de desastres, tanto de origem natural quanto as de origem tecnológicas. Essas pesquisas vão além como a redução de emissões de CO2 e poluentes, etc., como também a construção de edifícios mais seguros e sustentáveis. Para isso, existem padrões de qualidade de ar. Podemos tomar os Estados Unidos como exemplo. Eles apresentam legislação bem definida, fixada a partir de índices determinados pela EPA, que estabelece o Padrão Nacional Ambiental de Qualidade do Ar, e ele especifica o máximo permitido para diferentes poluentes atmosféricos, tanto primários, e eles foram divididos como primários e secundários. Os primários são a margem de segurança para a proteção de indivíduos mais sensíveis, que são as crianças, os idosos, pessoas com problemas respiratórios e da classe de risco. Já os secundários, eles não consideram problemas de saúde, mas consideram danos à agricultura, materiais, edifícios, animais, problemas climáticos, etc. No Brasil existe isso, existe essa legislação. E ela vem desde a resolução do CONAMA, que foi lançada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, que ele é responsável de estabelecer as definições de impacto ambiental como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de construção. É importante ao profissional da engenharia compreender o que é desenvolvimento sustentável, para criar técnicas inovadoras que tragam soluções benéficas a toda a sociedade. Desenvolvimento sustentável está relacionado a práticas presentes pensando no futuro melhor para todos. A engenharia, como um todo, vem trabalhando para que ações e soluções sejam realizadas em prol do desenvolvimento sustentável. Um exemplo é a recuperação da água de lavagem de veículos por meio de canalização no piso, que ao passar por tratamento adequado, poderá ser reutilizada para outras destinações. Os projetos de engenharia almejam a maior sustentabilidade possível em seus projetos, e um desses métodos inclui a tentativa de reduzir a emissão de poluentes para a atmosfera. Alguns outros problemas recorrentes são os efeitos causados pela mudança climática. Para uma melhor minimização da produção de poluentes, devem ser respeitados os padrões de qualidade do ar. Os Estados Unidos foram um dos primeiros países a regulamentar uma legislação de acordo com esse controle de qualidade. Nele, são definidos os níveis máximos de emissão dos gases de acordo com sua classificação, em primários ou secundários. Os gases lançados diretamente de sua fonte para a atmosfera, como o monóxido de carbono e o dióxido de enxofre, são os primários. Já os gases gerados pelo conflito entre os primários e o meio ambiente são classificados como secundários, como, por exemplo, o ácido sulfúrico. Já no Brasil, é utilizada uma legislação de acordo com a resolução do CONAMA, que define os impactos ambientais como uma alteração de propriedades do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia que resulta da atividade humana, que direta ou indiretamente afeta um território ou uma nação. Nessa resolução também se encontram presentes o PRONAR e o IQA, que seguem os moldes da NAAQS. Os métodos de desenvolvimento sustentável decorrem da conscientização dos cidadãos de centros urbanos, o que resulta também na busca pela diminuição do impacto ambiental negativo dentro da engenharia, por meio da busca de formas mais sustentáveis de execução dos projetos.
Segundo o SEBRAE, essa área também é fundamental na evolução do desenvolvimento sustentável. A diminuição de resíduos e o melhor aproveitamento de áreas verdes são fatores cruciais nesse processo. Uma técnica voltada para a sustentabilidade são os green roofs, ou telhados verdes, que consistem em um sistema de construção com uso de cobertura vegetal composta por grama, que pode ser instalado em lajes ou telhados convencionais, com o objetivo de trazer conforto térmico e acústico para a parte interna da construção. O jardim suspenso mais famoso foi o Etchemenanque, na Mesopotâmia, entre 600 a.C. e 400 a.C., sendo que o objetivo dessa criação, já nessa época, era a manutenção do ciclo hidrológico e a eficiência do desempenho termoquímico. Portanto, concluímos o nosso trabalho e, em virtude do que foi mencionado, conclui-se que é preciso sempre buscar entender e compreender a influência da engenharia no desenvolvimento econômico, social e sustentável. A engenharia, a construção civil, é cada vez mais um ponto forte do desenvolvimento e crescimento de um país, seja por sua atividade em si ou pelas vias transformadoras que são movimentadas pelo setor e sua retomada econômica.